Diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então, depois da gente analisar, de certa forma, a redenção que provém do Cristo crucificado, estudando aí a via dolorosa do Getsemane e a cruz, a gente precisa prosseguir para a realidade do Cristo ressurreto. Porque aquele Cristo que morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Né? E é interessante que quando ele ressuscita, ele se torna Senhor sobre tudo e sobre todos. E aí quando a gente analisou bem aí a questão do Cristo crucificado, a gente percebeu que no Cristo crucificado ali existe redenção. Agora no Cristo ressurreto, de certa forma, ele não está fornecendo nada para nós. O que ele está fazendo é demandar coisas de nós. Então o Cristo crucificado é o Cristo que se revela como Salvador, como Cristo doador, como Cristo que se entrega, como Cristo que toma o nosso lugar e faz algo em nosso benefício. Agora o Cristo ressurreto é o Cristo que de certa forma demanda senhorio, ou seja, a única coisa que nós precisamos fazer diante do Cristo ressuscitado, de certa forma, é a gente se submeter ao seu senhorio, ok? Então é mais ou menos por esse lado aí que a gente vai caminhar nessa noite. Então vamos tentar dar uma recapitulada aí nos momentos finais de Jesus. Então depois que Jesus entrega seu espírito e morre, tem um amigo chamado José de Arimateia. Ele vai até Pilatos, ele pede o corpo de Jesus, ele tira o corpo do madeiro e ele envolve o corpo de Jesus num lençol de linho e o coloca em um túmulo novo que foi aberto na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Agora é interessante enfatizar isso, que Jesus não foi colocado no túmulo desmaiado, ok? Então existem evidências claras de que Jesus morreu. Então uma das evidências é a questão da brutalidade dos açoites e depois de ser açoitado, ele ainda é crucificado. Então nós temos aí uma grande evidência, duas grandes evidências de que verdadeiramente Jesus morreu. Um médico chamado Alexander, não sei dizer o nome dele, o sobrenome, diz Meterhel aqui. Ele fez um exame detalhado de Cristo, onde ele vai, de certa forma, explicar para nós o processo desse açoitamento. Então, o chicote que os soldados usavam, ele era um chicote de couro trançado, e na sua ponta tinham ali bolas de metal que eram entrelaçadas entre as tiras. Então, imagine, o negócio já era sinistro se fosse só couro. Não sei se você já levou uma cintada. Chega a doer, né? Até hoje você lembra. Agora imagine se a sua mãe tivesse uma cinta entrelaçada de couro com bola tal no meio. Tua mãe ia ser o terror da vizinhança, né? Ela ia falar, vou te dar uma cintada, você já entra em pânico, né? Então esse chicote era trançado com bolas de metal entrelaçadas em suas tiras, e além disso existia aí pedaços de estilhaços de osso, que na hora em que a vítima era golpeada, eles cortavam profundamente a carne. Então essas bolas entrelaçadas nas tiras, elas causavam profundos ferimentos, né? E esses ferimentos se transformavam, na medida dos golpes, em contusões. Na medida em que se batia mais, essas contusões se abriam, né? Se rompiam, e ainda além disso você tem a questão dos pedaços de estilhaços de osso, que enquanto estavam ali as bolas fazendo contusão, isso de certa forma dilacerando a carne. Então as costas, elas ficavam tão retalhadas que às vezes parte da espinha ficava à mostra pelo profundo corte. Então era bem comum assim, né, que as pessoas morriam antes mesmo de serem crucificadas. Então existiam pessoas que nem chegavam ao ponto de serem crucificadas porque elas morriam ali mesmo na hora que estavam sendo açoitadas. Tem um historiador do terceiro século chamado Eusébio, que ele descreveu os açoites da seguinte maneira. Ele diz que as veias do sofredor ficavam descobertas. As veias, imagine você conseguir ver as veias do sofredor ficavam descobertas, e os próprios músculos, tendões e entranhas das vítimas eram abertos e expostos. Então era normal que depois de uma
aplicada de açoitamento, as pessoas pudessem enxergar os órgãos das pessoas. Eles ficavam literalmente à mostra, ok? Então, dada a brutalidade do açoitamento e a brutalidade depois do que se segue a respeito da crucificação, não vai restar dúvida nenhuma de que Jesus realmente morreu e que ele foi sepultado. Então, o simples fato dele ser açoitado e crucificado não deixa dúvida nenhuma para a gente de que ele verdadeiramente morreu. Agora, por que é importante enfatizar a questão da morte de Jesus? Porque existem muitas teorias que dizem que Jesus não morreu e assim por diante. Então, a ideia da morte de Jesus e do túmulo vazio, elas são importantíssimas quando a gente vai lidar com a questão da ressurreição. Aí no dia seguinte, né, os principais sacerdotes e fariseus, eles foram a Pilatos e eles mencionaram que Jesus ele sempre enfatizava a sua ressurreição e por causa disso pediram que o sepulcro fosse guardado com segurança até o terceiro dia. Então eles fazem um pedido formal a Pilatos para que Pilatos liberasse uma escolta de soldados que fizesse uma guarda na frente do túmulo de Jesus. Pilatos libera uma escolta, essa escolta fica de prontidão, guardando a sepultura, e é interessante que esses soldados eles eram homens extremamente disciplinados, né? E além de serem homens extremamente disciplinados, ainda sobre eles repousava o medo, né, de serem punidos por não efetuarem bem seu trabalho. Então todo soldado romano que não efetuasse bem seu trabalho, ele era punido. Então isso de certa forma redobrava a questão da intencionalidade, a questão da vigilância, né? Era mais fácil um soldado romano dormir de dia do que dormir durante uma vigília à noite, né? Porque aquilo era uma pressão muito grande para eles. Então nós temos aí vários soldados que estão guardando o túmulo de Jesus, um pessoal extremamente treinado e disciplinado e que ainda tem sobre si o medo da punição por não efetuarem bem o seu trabalho. Agora é interessante que além dessa guarda montada na frente do túmulo, aí uma pedra de pelo menos 2 toneladas é movida sobre a entrada, então tampa a entrada do túmulo, e além de tudo isso, essa pedra ainda recebe o selo romano. Essa pedra aí de 2 toneladas, ela é selada com o selo romano. O que é o selo romano? O selo romano é símbolo de poder e de autoridade. Então o poder e a autoridade do império era representada por esse selo romano. Então qualquer cidadão que de certa forma violasse essa sepultura, o que ele estaria fazendo? Ele estaria literalmente assinando a sua sentença de morte, porque ele estaria então se sujeitando às penalidades da lei romana, porque ele estava violando um selo do imperador de Roma. Ok? Então olha tudo que está ao redor aí do túmulo de Jesus, ok? Mas mesmo com toda essa segurança e mesmo com todo esse cuidado por parte dos judeus, de repente o que acontece? De repente nós nos deparamos com um túmulo que recebe um morto, mas que de repente se encontra vazio. Tá? E aí é o que acontece nos versículos que lemos, que no primeiro dia da semana, na alta madrugada, as mulheres vão ao túmulo, levam os aromas que prepararam, encontram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acham o corpo do nosso Senhor Jesus. Então esse túmulo vazio, ele é de grande significado para nós, por quê? Porque nós precisamos dar uma resposta a ele. A grande pedra foi removida, o selo do império foi removido, os guardas que estavam guardando o lugar, eles fugiram. As mulheres, quando chegam e se deparam com essa realidade, encontram o túmulo vazio. Posteriormente, elas avisam Pedro e João se dirigem até o local, também encontram o túmulo vazio. E o mais interessante é que até os líderes do Sinédrio, eles têm que lidar com toda essa situação, porque eles também se deparam com um túmulo que está vazio. Então, com base em muitas evidências históricas, a gente vai crer que Jesus ressuscitou fisicamente em tempo e espaço real através do poder sobrenatural de Deus. Então, de uma maneira sólida, a gente pode dizer que Cristo ressuscitou. Então, primeiro a gente vai trazer alguns fatos e argumentos que vão comprovar a historicidade da ressurreição e depois a gente vai trabalhar com algumas implicações práticas que a ressurreição vai trazer para nós, ok? Os apóstolos eles não ficavam defendendo a ressurreição, eles pregavam a ressurreição.
Só que vamos ser tão radical assim, né? Vamos utilizar dos argumentos que nós temos para comprovar toda a historicidade da ressurreição de Cristo Jesus, ok? Nós temos que lidar com o túmulo vazio. Nós sabemos que pela fé, a sequência do texto demonstra a experiência preciosa e maravilhosa que as mulheres tiveram. O anjo se apresenta diante delas e apresenta a realidade de que Cristo Jesus tinha sido crucificado, mas que agora tinha ressurgido. Mas, de certa maneira, vamos ainda trabalhar e enxergar um pouco de uma maneira mais humana para que a gente possa estabelecer aí fundamentos, ter argumentos para então partir para a próxima realidade, ok? Então, o primeiro fato que vai evidenciar, de certa maneira, a ressurreição de Jesus é o seguinte. Primeiro, Jesus realmente foi crucificado, morreu numa cruz, foi colocado em uma tumba, que de repente, misteriosamente, aparece vazia. Nós temos aí os relatos da escritura que eu acabei de ler para você, as evidências do açoitamento e da crucificação, só que além disso, existem alguns outros homens, livros na história, livros escritos por alguns homens na história, que de certa forma, que estavam ali na época, que de certa maneira vão comprovar e vão trazer evidências para nós. O primeiro é o Flávio Joséfo, aquele historiador judeu que todo mundo compra, mas ninguém lê. Que é um camalhaço assim, desse tamanho, né? A história dos hebreus. Todo mundo tem aquele negócio, mas vai ver quantas pessoas já leram aquilo. É difícil alguém ler a história dos judeus, né? A história dos hebreus por Flávio Joséfo. Mas é interessante que ali, Flávio Joséfo, ele de certa forma demonstra que Cristo realmente foi morto, foi sepultado. Ok? Isso é uma evidência aí fora dos relatos da Escritura. Outro homem conhecido aí é um historiador romano chamado Tácito. Ele também vai descrever e vai mencionar essa realidade. Há um satirista também chamado Luciano de Samosata. Ele também vai falar a respeito do que acontece ali com Jesus, e também há algumas questões dentro do próprio Talmud, ok? Então todos vão admitir a morte de Jesus, nenhum vai afirmar que Jesus desmaiou e depois foi reanimado por seus discípulos. E usando esses documentos, o que a gente vai fazer? Nós vamos estabelecer duas coisas desde um ponto de vista histórico. A primeira, Jesus realmente morreu, não é só a Bíblia que afirma isso, ok? Então isso aqui nós já estamos levantando e trazendo fundamento para a questão da historicidade do próprio Jesus. Jesus é uma personagem, uma figura histórica. Em certo momento da história ele esteve, andou, caminhou sobre a terra. Num determinado momento ele foi morto numa cruz, foi sepultado, e por algum fenômeno ou acontecimento, o túmulo no qual ele foi posto, de repente aparece vazio, ok? Então como é que a gente chega a essa conclusão? A gente chega através daquilo que a gente chama de atestação múltipla. Então a existência de fontes independentes e antigas que vão atestar para o mesmo fato. Então como é que nós vamos comprovar, por exemplo, que Napoleão Bonaparte existiu? A gente não pode entrar num laboratório, pegar um tubo de ensaio, fazer uma experiência, e aí o resultado daquela experiência vai comprovar a veracidade da história do Napoleão. Não é assim que se comprovam fatos históricos. Como é que se comprovam fatos históricos? Você tem que, de certa forma, encontrar dentro da história várias fontes que não estejam interligadas e não sejam dependentes umas das outras, fontes independentes que estejam olhando para a mesma realidade e que, de certa forma, descrevam essa mesma realidade a partir de pontos de vista diferentes. Então, a partir disso, nós conseguimos aí, então, trazer fundamentação para aquilo que realmente aconteceu na história. Então aqui nós temos aí, historicamente falando, várias evidências de que tudo isso até o presente momento são fatos, ok? Não é uma historinha para boi dormir. O segundo fato, muitos depoimentos do Novo Testamento eles são baseados em fontes diferentes e independentes umas das outras. Então você tem ali os livros do Novo Testamento, escrito por diferentes autores, diferentes perspectivas, diferentes realidades, e que de certa forma trazem aí, contribuem como depoimentos para essa realidade. Então, a partir desse critério de atestação múltipla, as pequenas contradições entre os evangelhos, elas não vão prejudicar a veracidade do relato, pelo contrário, elas vão auxiliar a veracidade do relato.
Porque o que acontece? O fato, né, elas apontam para o fato de que todos estavam se reportando a algo real, que realmente aconteceu a partir de fontes independentes e não a partir de um testemunho arranjado, como se eles fossem testemunhas compradas diante de um tribunal. Então a leve discrepância que há entre os relatos, eles não comprometem o relato em si, pelo contrário, eles demonstram que não existia um complô, demonstram que eles não se uniram e se juntaram. Olha, você fala isso, eu falo aquilo, que ele fala isso. Não, o fato de você não ter assim toda a clareza que os homens querem que esteja, né, tudo, isso não atrapalha, isso contribui. Por quê? Porque demonstra que realmente a intenção deles era honesta, era pura, estava desprovida de qualquer interesse em fazer com que o povo, o mundo engolisse, né, a história que eles queriam contar, ok? E é interessante que isso gera o terceiro fato. Qual que é o terceiro fato a favor da ressurreição? É que os evangelhos, eles não forçam a argumentação do evento. O evangelho não força a argumentação nenhuma. O evangelho simplesmente descreve a história como ela é. Se o evangelho, de certa forma, se os escritos do Novo Testamento quisessem forçar as provas para levarem as pessoas a acreditarem na ressurreição, a primeira coisa que aconteceria é o seguinte: eles não apresentariam as mulheres como as primeiras testemunhas do evento. Isso nunca aconteceria. Né? Por quê? Porque na época, o testemunho da mulher, eles não tinham validade jurídica. Então os judeus, eles faziam uma oração que tinha duas questões. A primeira era, eles agradeciam por não ser gentios, e eles agradeciam por não ser mulheres. Isso, né? O voto de um homem equivalia pelo menos o voto de duas mulheres. Então, duas mulheres precisavam votar a favor de algo para de certa forma ter o peso da decisão de um homem. Então, se eles quisessem fazer com que essa história, que supostamente seria inventada por eles, fosse recebida com crédito por aqueles que estavam ao redor deles, a primeira coisa que eles fariam é não deixar uma mulher chegar no túmulo e encontrar o túmulo vazio. E outra, principalmente sendo ela uma ex-prostituta, tá? Porque isso daí ainda detona ainda mais toda a questão, tá? Então, assim, uma ex-prostituta, ela se depara com o túmulo vazio e é ela a primeira a anunciar todos os fatos dessa história. Então, queridos, se o evangelho quisesse forçar uma argumentação, se os escritores quisessem forçar uma argumentação, com certeza, eles não trilhariam o caminho que o evangelho trilha, ok? Então, além disso, a ressurreição, em relação às teorias relacionadas ao pós-morte, era a menos cridas, ok? Era a pior das, digamos assim, era a pior escolha deles. Era a pior das doutrinas para ser partilhada naquela época. Se, por exemplo, eles dissessem que a alma de Jesus subiu para o pleroma ou para o mundo das ideias, eles iam ter apoio incontestável dos seguidores de Sócrates e Platão. Então eles já iam ter uma gama de seguidores só pelo fato de afirmar uma realidade. Se, por exemplo, eles dissessem, não, Cristo realmente morreu por completo, só que ele teve uma vida linda, uma vida íntegra, ele já teria apoio dos epicureus e dos estoicos. Ou seja, já era uma parcela bem grande de pessoas. Se eles dissessem que Jesus morreu, mas que reencarnou agora em outra pessoa, eles iam ter o apoio dos seguidores de um cara chamado Pitágoras e também daqueles que praticavam as religiões egípcias. E também de um bom número de orientais que estavam ali e defendiam essa transmigração da alma. Então, ou seja, existiam várias outras teorias que eram muito mais fáceis de serem assimiladas e aceitas pelo contexto no qual os apóstolos estavam. Então, a ressurreição era a menos simpática de todas as teorias. Pouquíssimas pessoas a aceitavam e sua pregação, de certa forma, dificultava a penetração do evangelho tanto entre judeus como entre gentios. Um exemplo disso é quando Paulo está pregando no Areópago. Ele está discorrendo e todo mundo está ali. Queremos, né? Eles chamam esse tagarela, eles querem saber o que aquele tagarela está compartilhando. Então eles colocam ele no Areópago, no lugar principal para discorrer. E ele está discorrendo, todo mundo está ali, e de repente ele menciona a ressurreição. Já era. Ou seja, não existia nenhuma expectativa para aprender e para receber algo a respeito da ressurreição. Então ela era a pior, a menos simpática de todas as teorias, ok? Então até aqui a gente pode perceber muito bem que Cristo morreu, que o túmulo está vazio. E que a resposta que nós damos para isso é a ressurreição de Jesus.
Só que, gente, tudo bem. Cristo morreu, o túmulo está vazio, a resposta é a ressurreição. Mas e se essa ressurreição for um mito? O túmulo, realmente, Jesus é um personagem histórico, ele morreu e foi sepultado. Seu túmulo aparece vazio. Beleza, isso é incontestável. Agora, responder com a ressurreição, isso é meio complicado. Será que essa ressurreição não é um mito? Aí entra o quarto fator, né? O fato número 4. Os mitos, eles levam tempo para se desenvolverem e os discípulos, eles não tiveram todo esse tempo. Então não há tempo suficiente entre a cruz e as declarações de ressurreição para que se criasse um mito e para que esse mito fosse pregado ao mundo. Então o nascimento, a maturação e a estruturação de um mito com tantos detalhes confessionais como a ressurreição, gente, levaria muito tempo. Muito tempo para você estruturar um mito, muito tempo para estruturar. A gente tem aqui o nosso folclore, as nossas lendas. Vá analisar, vá estudar e perceba quanto tempo, né, se leva para, de certa forma, você ter uma estruturação de um mito. E aqui nós estamos falando de eventos que vão acontecendo, um dia após o outro, coisas estão acontecendo. Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita, ressuscitando já aparece aos irmãos, de repente aparece aos apóstolos, aparece a mais de 500 irmãos de uma só vez e ainda aparece ao apóstolo Paulo como um abortivo. E de certa maneira o apóstolo Paulo ele é um cara muito importante para trazer a evidência da historicidade da ressurreição de Jesus, ok? Beleza, então tá, a ressurreição não é um mito porque não existe tempo para que um mito fosse construído em torno dela. Ok, mas tá, não é mito, mas será que a ressurreição então não é produto de uma alucinação? Pessoal ou coletiva? Será que isso não foi assim? Eles estavam muito debilitados psicologicamente, emocionalmente. Eles, de certa forma, tinham devotado a vida deles àquela realidade. Agora eles se encontravam em um momento assim muito deprê, entende? E aí eles começaram a imaginar, a ter delírios coletivos, a ter, de certa forma, alucinações coletivas. Só que a questão é que a Bíblia deixa clara que as aparições do Cristo ressurreto, elas não se encaixam de forma alguma na categoria de alucinação. Não tem como você tocar uma alucinação, não tem como você apalpar uma alucinação, não tem como você interagir de forma tão real, verdadeira e nítida com uma alucinação. Elas não se enquadram na categoria de alucinação, de visão espiritual ou de um delírio coletivo, ok? Elas são aparições reais e físicas que envolvem mais de 500 pessoas num período de 40 dias. Ou alucinação cabulosa, né? 500 pessoas tendo uma mesma alucinação aí num espaço de 40 dias. Então, é complicado, né? O que você acha? Será que realmente estavam tão doidão assim? Acho que nem no Woodstock eles iam conseguir ter uma alucinação como essa, ok? Outra coisa que é muito importante é o fato número 6, que não havia nos discípulos nenhuma predisposição mental para aceitar a ressurreição. Não havia neles nenhuma disposição para aceitar isso. Tanto que Jesus ele tentou colocar neles que o Filho do Homem morreria, que seria crucificado, que ressuscitaria ao terceiro dia, mas eles não entenderam, não acreditaram. Por quê? Porque não havia uma predisposição. Então eles não entenderam aquilo que Jesus quis ensinar sobre sua morte e ressurreição. E depois ainda eles foram ademoestados, porque eles foram tardios demais para crer em tudo aquilo que foi predito a respeito daquele evento pelos profetas. Então pensa, né? Eram muito devagar, assim, nesse sentido, para, de certa maneira, estarem propensos para a realidade e criarem toda uma história, né, em torno disso. E aí o fato número 7, né, que é bem importante também, diz que se a ressurreição não fosse uma realidade, o movimento não sobreviveria. Depois que Jesus morreu, todos eles de certa forma abandonam Jesus, voltam para suas atividades, decepcionados, frustrados. Mas num período assim de 3 dias, aqueles homens que estão decepcionados, frustrados, eles se transformam em pessoas que revolucionaram o mundo. Alguma coisa aconteceu, que fez com que aquele bando de gente que de certa forma não tinha mais perspectiva nenhuma, estava ali lançado, alienado, né, da realidade da sociedade da sua época,
Algo em 3 dias aconteceu que mudou a história desses homens. E como consequência disso, fez com que esses homens mudassem a história do mundo. Né? Então é interessante notar que se tudo de certa forma não passasse de uma farsa, não haveria o porquê os apóstolos arriscarem suas próprias vidas para defender uma mentira. Então o fato deles entregarem a sua vida por essa realidade demonstra para nós a profundidade da experiência que eles tiveram. Algo aconteceu. E com certeza não foi a invenção de uma história, um mito e nenhum delírio coletivo. Para fazer o que eles fizeram, apenas um encontro com a realidade do Cristo que ressuscitou. Ok? Então existem outras inúmeras provas que vão evidenciar a historicidade da ressurreição, né? E isso para nós está claro. Agora a gente precisa então entender um pouco a respeito das implicações dessa ressurreição. O versículo 4 lá do texto que eu pedi para vocês abrirem, né, diz assim: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-se 2 varões com vestes resplandecentes. Então, depois que elas entraram no túmulo e não encontraram o corpo do mestre, as mulheres elas tiveram uma experiência, e aí nós reconhecemos a Escritura e essa é a resposta para nós. Ou seja, todos os argumentos são importantíssimos, mas para nós o testemunho da Escritura por si só já, de certa forma, define tudo para nós. Então, depois que elas têm essa experiência, a vida delas muda de rumo definitivamente. Aí o versículo 5 diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Eu gosto muito desse versículo, cara. Para mim, a minha mente fica tipo... Porque para mim a gente faz isso ainda, né? Tipo, a gente continua insistindo, né, em buscar entre os mortos aquele que na verdade está vivo. Aí o anjo diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Então, como nós temos essa mania, esse costume de buscar entre os mortos aquele que vive? Em outras palavras, como nós carregamos ainda uma perspectiva que é muito humana a respeito de Cristo, da cruz e principalmente a respeito da sua ressurreição. Entenda que aqueles que foram profundamente abalados pela cruz e por tudo aquilo que estava ao seu redor, eles insistiam nessa perspectiva. Eles queriam continuar celebrando a morte de Jesus, preparando perfumes para ungir seu corpo, mas algo bem interessante acontece. Quando eles estão indo para esse lugar de dor, de lamento e de morte, o que acontece? Algo cruza ali o caminho deles. Entende que o que eu estou dizendo assim, daí, porque pode parecer, eles estão celebrando a morte, isso são assim, na nossa cultura, no nosso gueto evangélico, vamos dizer assim, é complicado porque nós celebramos a ceia do Senhor e celebramos a morte de Jesus, não é verdade? Celebramos tudo aquilo que Ele fez. Eu não estou me referindo ao fato de que nós não temos que experimentar toda a realidade da via dolorosa, celebrar toda a realidade da morte de Jesus, mas na mesma intensidade que nós vamos passando pela realidade da via dolorosa e vamos nos conformando com aquele que morreu, nós temos um objetivo. O apóstolo Paulo diz que nos conformamos com Ele em sua morte, para entrarmos com Ele na realidade da sua ressurreição. Então, na mesma intensidade que vamos a fundo no Cristo que foi crucificado, nós também precisamos ir a fundo no Cristo que ressuscitou. E para mim, eu acho que o mais difícil é, de certa forma, discernir a realidade do Cristo ressurreto. Porque a gente ama o Salvador, mas é difícil a gente querer obedecer ao Senhor. É difícil a gente querer se submeter ao Senhor. A gente tem hoje várias pessoas que amam a Jesus, amam o Salvador, amam a sua obra, amam a sua cruz, amam, né, os seus benefícios, amam as suas bênçãos, mas na hora de colocar, de certa forma, a sua vida em obediência para corresponder a toda essa realidade, elas estão saindo fora, ok? Então eu estou me referindo a essa realidade, né, que elas estavam ali ainda, de certa forma, numa perspectiva, mas o Senhor queria que elas dessem um passo a mais, que elas tivessem uma experiência com aquele que agora ressuscitou. Então Cristo, de certa forma, não se encontra mais nesse lugar de morte. Cristo vence a morte e se encontra em um lugar de vida. Cristo não está mais na sepultura. Cristo não está mais numa tumba. Cristo ressuscitou. Então, da mesma forma que a cruz nos afeta, a ressurreição precisa também nos afetar ao ponto que possamos ser conformados com Cristo na sua morte, para então conhecermos o poder da sua ressurreição.
O texto que eu falei para vocês é Filipenses 3, do 8 ao 11, diz: deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então a ressurreição vai nos desafiar a olhar para o futuro e de certa forma desejar apenas uma coisa: ressuscitar com Cristo, da mesma forma com que Cristo ressuscitou. Esse é o objetivo, essa é a figura, essa é a realidade. Esse desejo que a ressurreição gera em nós, um desejo de certa forma, irmos para esse lugar, ok? Onde vamos ressuscitar com Cristo, onde vamos alcançar a ressurreição dos mortos. Então nós, de certa forma, o conhecemos, nos acomodamos aos seus sofrimentos, conformamos-nos com ele em sua morte. Para quê? Para que possamos conhecer o poder que a sua ressurreição tem. Tá? Então a gente passa pelo Getsemane, chega na cruz, vai para a sepultura, mas na sepultura algo acontece com a gente começa a ter uma outra perspectiva a respeito de tudo aquilo que Cristo está fazendo em Cristo Jesus. O versículo 9 vai dizer que, voltando do túmulo, anunciaram essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. Então, quando eles anunciaram a questão da ressurreição, que já tinha sido anunciada por um anjo às mulheres, qual foi a atitude dos apóstolos? Sério, é delírio, né? Tipo, são tudo louco, mano. Esses caras são doentes. Interna, joga todo mundo no pneu e acabou. Não tem o que fazer dentro dessa realidade. Então a ressurreição, perceba como o evangelho é honesto, né? Então a ressurreição encontra resistência até mesmo entre os apóstolos, até mesmo entre os discípulos de Jesus. Posteriormente nós vamos ver o relato ali do nosso amigo que fala que só vai acreditar quando ele vê, né? E aí Jesus aparece para ele e fala: toca aqui, infeliz, veja, perceba, né? Sou eu, né? Vai lá. Né? Então é bem interessante essa questão. Agora Pedro, porém, levantando, versículo 12, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Então Cristo, ele ressuscita para quê? Cristo ressuscita para se tornar Senhor. Então todas as vivências cercam a ressurreição demonstram, né, as evidências que cercam a ressurreição demonstram que a fé cristã não é ilógica ou algo que é contra a história. Pelo contrário, elas vão nos ajudar a entender a ressurreição desde uma perspectiva. Só que essa não é a base, o fundamento da fé cristã. Né? Como eu disse para vocês, os apóstolos não usaram esse tipo de apologética na sua pregação. Eles não lutaram para provar, para comprovar, para debater se a ressurreição é ou não é. Eles lutaram, entregaram suas vidas para proclamar essa ressurreição, para anunciar esse Cristo que de certa forma ressuscitou. Então a confiança deles não estava nos argumentos que eles tinham, mas estava em quê? Estava no poder do evangelho. Então por mais que a gente tenha argumentos, a nossa confiança tem que estar onde? Tem que estar no poder que o evangelho tem, tá? Então, proclamando essa mensagem poderosa que é o evangelho, eles puderam ver o Espírito conduzindo, então, pessoas a Cristo. Então, a exposição do Cristo que morreu e ressuscitou, ela era a essência da mensagem pregada pelos apóstolos. Então, não era uma mensagem pregada pelos apóstolos, não, era a mensagem pregada pelos apóstolos. O evangelho não era mais uma mensagem entre as tantas mensagens que existiam no seio da igreja, não. O evangelho era a mensagem. E tudo gira em torno da mensagem do evangelho. Ok? Então os apóstolos enfatizavam a realidade da ressurreição. Por quê? Porque eles queriam ser testemunhas fiéis da ressurreição de Cristo Jesus. Abra aí Atos 2, 22, por gentileza. Esse texto é bem interessante porque ele vai mostrar para nós um pouquinho como é a realidade aí da pregação apostólica.
Então os apóstolos não pregavam prosperidade, os apóstolos não ficavam fazendo aí esses esqueminha legal aí para ficar tirando proveito, né, dos outros. Eles tinham apenas uma mensagem em seus lábios, que era a mensagem do evangelho, ok? Diz assim: homens israelitas, atentem a estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, olha só, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Então olha só qual é a ênfase da mensagem dos apóstolos: a morte e a ressurreição de Jesus. Simples, era uma mensagem muito simples: morte e ressurreição. Então você vê isso em Pedro, você vê isso em Paulo, você vê isso em todos aqueles que de certa forma estavam dando testemunho a respeito do evangelho. Agora vá para o versículo 36, por gentileza. Versículo 36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então esse Cristo que foi crucificado foi tornado em Senhor e Cristo. Ou seja, existem duas realidades claras nesse verso. A primeira realidade que a gente pode observar, né, é essa do ungido de Deus, do Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Senhor, é o Cristo. Ele foi crucificado, morto, sepultado. Ele nos alcança a redenção. Só que é interessante que a partir da realidade da ressurreição, Jesus se transforma no Senhor. Em outras palavras, Jesus se transforma em dono. Então, qual era aquilo que de certa forma estava impregnado na mente dos apóstolos quando eles professavam a realidade da ressurreição? Era que o Cristo era Senhor. Não existia outra perspectiva a não ser a de que o Cristo era Senhor. Ou seja, o Cristo não era simplesmente uma jogada para se ter algo que eu não tenho, entende? O Cristo não era simplesmente algo que de certa forma me proporcionaria uma vida melhor. Ou seja, não existia nada daquilo que existe na nossa mente hoje quando nós falamos do Cristo. A única perspectiva que existia na mente deles era de que o Cristo era Senhor. Era essa a única ideia. Ok? Eles sabiam quem era o Cristo e quem o Cristo era. O Cristo era Senhor. E essa era, de certa forma, a ênfase em sua mensagem. Eles, de certa maneira, eles declaram: vocês precisam estar absolutamente certos de que Jesus, de que esse Nazareno que foi crucificado, Deus o transformou em Senhor e Cristo. Ou seja, não somos nós, com nossa mensagem, que transformamos Cristo em Senhor. Cristo é o Senhor e por isso nós temos uma mensagem a ser compartilhada. Essa é a realidade, ok? Então a gente tem que começar a dar uma limpada no nosso HD, né? Fazer uns delete, uns backup e formatar. Nem backup, não faça backup. Jogue fora mesmo, né? Não precisa guardar essas coisas. Jogue fora. Por quê? Porque não pode existir. Digo não pode, porque não pode, entende? Tipo, é inconcebível. Você não encontra na Escritura toda a realidade que nós encontramos hoje. E não é só uma questão de aplicação, porque nós sabemos que existe uma barreira para ser de certa forma transposta e ela é transposta pela aplicação. Mas não é uma questão de aplicação da Escritura. É deturpação da Escritura. É desvio da Escritura. Entende? É se desviar da realidade da Bíblia. E quando a Bíblia apresenta o Cristo, ela apresenta o Cristo simplesmente e somente como o Senhor, porque é a partir dessa realidade de que Cristo é o Senhor que todas as outras coisas de certa forma vão ser sustentadas. Ok? Não tem como querer sustentar com as outras coisas o fato de que Ele é Senhor. Nós temos que inverter o valor. Cristo é o Senhor. É Ele que sustenta todas as outras coisas. É para Ele que todas as coisas estão convergindo. Não é convergir dele para nós, porque hoje as coisas estão, né, a mentalidade de um crente hoje é que as coisas estão convergindo de Deus para nós.
Só que o evangelho as coisas estão convergindo aqui de nós, do mundo, da terra, toda a realidade da missão para o Cristo. Porque é desejo dele que nele todas as coisas possam convergir. É desejo nele que todas as coisas possam se encontrar. É desejo dele que todas as coisas possam então se submeter a esse senhorio e reconhecer quem verdadeiramente Cristo é, para que nós possamos viver aqui dentro da realidade do reino dos céus. Então é interessante que a palavra Senhor, ela de certa maneira não é simplesmente um termo apenas para tratarmos alguém que é mais velho do que nós, que merece respeito e educação. A palavra Senhor tem a conotação do soberano. A palavra Senhor tem a conotação daquele que é rei. Então nós temos a autoridade, a soberania, o governo, o domínio. Ou seja, o senhorio de Cristo não simplesmente se remete à questão da nomenclatura que temos, porque somos temerosos ao Senhor. Não. A questão do senhorio é que ele é dono, que ele é rei, que ele é soberano, que ele tem o domínio. E o interessante é que o seu domínio perdura pelos séculos dos séculos. Então, quando nós começamos a enxergar o Cristo nessa perspectiva, nós começamos a mudar muitas coisas na forma como vivemos a nossa vida, na forma como encaramos a nossa fé, na forma como experimentamos a nossa vida comunitária e assim por diante. Porque isso começa a colocar todas as coisas no seu devido lugar, ok? Então há uma ênfase nas mensagens dos apóstolos para que a gente entenda que Deus fez do Nazareno Senhor e Cristo. E é interessante que Romanos 14 diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu. Olha só, cara, eu gosto desse verso. Foi precisamente. Isso aqui já é suficiente para nós. Você vai ver que hoje eu só vou dar uma lida nos versículos, porque não precisa ficar, entende, enfeitando o pavão. Já é bonito o animal, né, cara? Então, você só desfrute da sua beleza, né? Então, assim, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Foi precisamente para esse fim, queridos. Para quê? Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E é interessante que para esse Senhor, né, nós sabemos que os portais eternos se abrem e ele adentra, ascende aos céus como o Rei da Glória. Né? Ele pode entrar, por quê? Porque ele é o Rei da Glória. Ele pode entrar porque venceu essa batalha. Que batalha? Ele vence a batalha contra a morte. Apocalipse o descreve como o leão de Judá, como a raiz de Davi, como aquele que venceu e agora é digno para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então você percebe toda a construção que a ressurreição tem, porque a ressurreição também abre portas para a ascensão. Abre portas para a realidade na qual o Cristo se encontra. Qual é a cristologia do momento presente? Né? Nós temos que atentar para esse fato. Existe uma cristologia para o momento presente. Existe uma cristologia que fala do momento pré-encarnacional. Existe uma cristologia que fala da realidade encarnacional. Existe uma cristologia que, de certa forma, precisa agora tratar do momento presente. Como Cristo se encontra nesse exato momento? João, que era o discípulo mais próximo dele, quando recebe a visão do Cristo em Apocalipse capítulo 1, o que acontece com ele? Ele cai aos seus pés como um morto. Ele não o reconhece. Por quê? Porque há um deslumbre, há uma glória, há uma majestade, há um resplendor. Seus olhos são como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, e assim por diante. Há uma nova revelação do Cristo. E essa é a cristologia do momento presente. Nós precisamos atentar para esse fato. Né, o Salmo 110, que é o salmo mais citado aí no Novo Testamento, quando o assunto é a ressurreição. Se você puder abrir aí comigo, por gentileza. Salmo 110, né, é um salmo bem interessante. Ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus. Então, o que esse salmo está declarando aqui? Esse salmo está declarando a exaltação do Messias em sua ressurreição.
O Cristo que tinha sido humilhado, se despojando da sua glória, passando por todo o sofrimento que passa através da cruz, agora, ressurreto, é recebido nos céus e se assenta onde? Se assenta à direita do Pai. E agora espera que os seus inimigos sejam vencidos e que seu povo diante dele seja reunido. É isso que Cristo está esperando, né? Agora o interessante é que a atitude de Cristo em sua espera, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, ela não é passiva. Jesus está exercendo uma atividade em nosso favor. E qual é a atividade que ele exerce em nosso favor? Ele está intercedendo. Ele é nosso advogado, ele continua intercedendo por nós. Romanos 8,34 diz: Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então está o Cristo na posição do Cristo ressurreto, glorificado, assentado à direita do Pai, exercendo sua autoridade, intercedendo por cada um de nós. O versículo 2 do Salmo 110 diz: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Esse Messias ressurreto recebe um cetro forjado pelo Eterno para que ele possa governar. Então a ressurreição vai dar autoridade para que ele possa governar ao lado do Pai. Então, olha essa coisa interessante. Aí o versículo 3: apresentar-te-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão seus jovens. Seu povo se apresentará voluntariamente no dia da sua conquista, com o vigor da sua juventude. Só que coisa interessante. O Senhor jurou, versículo 4, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. E tem gente que acha o The Walking Dead pesado, né? De caminho, bebe na torrente, passa de cabeça erguida. Então o verdadeiro rei, ele governa triunfante, pois não há oposição ao seu governo. O Cristo ressurreto, ele não encontra barreiras para exercer seu domínio. Olha que maravilha, gente. Não tem barreiras para que o Cristo ressurreto exerça o seu domínio. E aí tem a mensagem aqui, uma paráfrase da Escritura. Eu gostei do Salmo 110, queria ler para vocês. Diz assim: a palavra do Eterno ao meu Senhor: sente-se ao meu lado, aqui no meu trono, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os pés. Você vai receber um cetro forjado pelo Eterno de Sião. Agora, governe, mesmo cercado por inimigos. Seu povo se juntará voluntariamente a você, resplandecente numa santa armadura, no grande dia da sua conquista. Ele se juntará a você no romper do dia, com todo o vigor da sua juventude. O Eterno deu sua palavra e não voltará atrás. Tu és o sacerdote para sempre na ordem real de Melquisedeque. O Senhor estará sempre ao seu lado, esmagando os reis em sua terrível ira, julgando todas as nações, distribuindo condenação por atacado, esmagando a oposição por toda a terra. Aquele que entroniza os reis, pôs o seu rei no trono. O verdadeiro rei governa com a sua cabeça erguida. Olha que... fecha, né? Tipo, vamos orar, amém? E embora, chega. Já deu, né? O negócio já fica sinistro. Aí a outra mensagem dos apóstolos aí em Atos. Abra aí Atos capítulo 4, por gentileza. E nós vamos ver como essa mensagem é carregada da verdade da ressurreição. Ok? Vamos só a Atos 3:15. Atos 3, não, tem que ler isso aqui tudo, não adianta. Atos 3:11, tá? Só para a gente entender como eles mesmos utilizavam toda aquela sucessão de acontecimentos que vão do Getsemane até a cruz em sua própria exposição. Veja só o que Pedro faz. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negastes perante
Pilatos. Então perceba que eles vão mencionar todo o acontecimento ali que nós de certa forma estudamos. Negaste perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Então ficou claro e evidente que Pilatos estava numa manobra para soltar a Jesus, mas mesmo assim eles optam pelo outro cara. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediram que vos concedessem um homicida. Então eles estão citando aqui o Barrabás, toda essa realidade. Veja como é importante aquela trajetória nossa até aqui, né? Desarte, matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de quem nós somos testemunhas. Então perceba que eles sempre iam mencionando e sempre desembocavam na morte e na ressurreição. Agora vá lá em Atos capítulo 4, versículo 8. Diz assim: então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomem conhecimento, vocês todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, olha só, e a quem Deus ressuscitou. Então veja que os caras só tinham uma ideia só, mano, não tinha essa. Se quisesse perguntar qualquer ação, você é calvinista, Pedro? Não, Cristo ressuscitou. Você é arminiano, Pedro? Não, Cristo morreu e ressuscitou. Não, Pedro, mas me explique aqui, Adão tinha umbigo ou não tinha? Não, Cristo morreu e ressuscitou. Ou seja, não tinha outra história, cara. Na prática, ninguém ficava de firula, entendeu? Ninguém perdia uma oportunidade falando e discorrendo besteira quando o destino eterno das pessoas estava em jogo. Eles tinham apenas uma mensagem, que era pregar aquilo que de certa forma valia a pena. E ele diz, né, a quem vós crucificaste é quem Deus ressuscitou. Este Jesus é a pedra rejeitada por vocês. Ele se tornou a pedra angular e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja qual era a convicção desses homens. Eles provaram da ressurreição. Eles eram testemunhas vivas dessa ressurreição. E não existia meio termo entre eles. Não existia como barganhar algo entre eles. Não tinha como a gente ter essa... Não rolava, cara. Não, mas olha só, você pega leve porque você vai... né? Você tem que tomar cuidado aí com a sua rede de relacionamento. Você tem que introduzir... Cara, não tinha esse lance. A verdade precisava ser ministrada e pregada com força, independente de quem, cara, estivesse no salão. Oi? Seu coach? Imagine. Seu treinador, tá? Não, você descasca e acabou, filho. Fale a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Os pregadores deviam pôr a mão na Bíblia e fazer o juramento lá, né? Eu prometo pregar a verdade e falar nada mais que a verdade, mano. Chega de, né, muita firula. Aí, quais são, de certa forma, aí, as implicações que a ressurreição vai trazer para nós? Esse eu quero ler alguns versículos para a gente, né, fechar aqui essa questão da ressurreição. Então, Romanos 4:25 vai dizer assim, que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, a ressurreição é a causa pela qual nós podemos ser justificados. Essa é uma implicação prática da ressurreição. Nossa justificação depende dela. Cristo morre porque somos transgressores, mas ressuscita para, de certa forma, como é que eu posso dizer? Como se você fosse um cara meio pilantra aqui, né? Tipo, você tem fama de mal pagador, vamos dizer assim, né? Não paga bem. E aí você, de certa forma, um dia vai e paga todas as tuas contas. Só que pagando tuas contas, você arranca a tua fama? A fama continua, ninguém vai, né? Os caras vão erguer a mão pro céu que você pagou, mas ninguém vai te emprestar mais nada. Então Cristo morre por você e paga a tua conta, mas também ressuscita arrancando toda essa má fama, né? Então a gente pode estar agora posicionado diante de Deus e isso graças à ressurreição, ok? Então ela é a causa pela qual a gente pode ser justificado. Romanos 8:11. Isso é muito legal, cara. É um texto assim bem legal. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então o que acontece? Nós somos vivificados pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E isso gera em nós uma responsabilidade em relação a esse fato. Nós não somos mais devedores à carne. Então o Espírito que ressuscita Cristo está habitando em nós e está nos vivificando para uma nova realidade. E isso gera em nós um compromisso com esse fato, de que nós não devemos mais nada à carne, de que nós não devemos mais andar segundo a carne, porque a inclinação para a carne é morte, agora a inclinação para o Espírito é vida. E como eu conheço que alguém, sei que alguém está inclinado para o Espírito, cara, a vida dele está sendo transformada, porque esse Espírito que ressuscitou a Cristo está trabalhando em seu interior. Esse Espírito que ressuscitou a Cristo está transformando o seu interior, né? Aí, Romanos capítulo 6, versículo 4, por gentileza. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se você tem o Espírito de Cristo vivificando o seu ser, arrancando a morte, que de certa forma era uma herança do pecado, qual que é a consequência lógica disso aí? Qual que é a consequência dessa realidade? É que você vai começar a andar em novidade de vida. Nós vamos começar a desfrutar de uma vida nova. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Tudo bem, estávamos ali mortos, mas agora, com Cristo, nós estamos vivos, nós precisamos caminhar em novidade de vida. Se não há uma nova vida em nós, nós estamos iludindo a nós mesmos, ok? Se não há evidências de um recomeço, de uma nova vida, temos que nos examinar, né? Temos que nos autoavaliar, porque eu não estou dizendo perfeição, mas progresso. Tem que ter progresso, gente. Não pode ser que nem a nossa situação aí do cenário atual, sem progresso. Não, tem que ter progresso. Se existe uma obra genuína do Espírito Santo, nós vamos ter progresso. Nós, de certa forma, não vamos estar onde estávamos e com certeza não vamos estar satisfeitos onde estamos, porque nós queremos ser conformados ao Cristo, né? E o nosso lance acaba quando aquele que começou a boa obra em nós vai terminar, certo? Quando? Lá na volta, né? Ok, então eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Essas são as três perspectivas para a nossa salvação, ok? Então ela vai anunciar a novidade de vida na qual devemos andar. Agora vai lá 1 Pedro capítulo 1, por gentileza. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E essa regeneração para uma viva esperança mediante a ressurreição, ela de certa forma nos leva para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para cada um de nós. Então nós fomos regenerados para essa viva esperança por causa da ressurreição. E aí Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Finalzinho do versículo 5 e aí começo do versículo 6. Tá? Diz assim: pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a gente gosta muito de mencionar o fato de que estamos assentados nos lugares celestiais. Mas o que proporcionou essa realidade? A ressurreição. Então a ressurreição nos possibilita o assentar nos lugares celestiais. Então perceba que nós somos justificados
nós somos transformados, nós desfrutamos da novidade de vida e acessamos os ambientes espirituais. Tudo isso por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Então, a ressurreição, de certa forma, nos proporciona tudo aquilo que foi alcançado na cruz. Então, ela é um ato de Deus para confirmar tudo aquilo que a morte de Cristo consumou. Então, o está consumado, ele, de certa forma, pode ser uma realidade prática, aplicável em nossas vidas. Porque a ressurreição não simplesmente se refere a um conjunto de doutrinas que nós temos na nossa cabeça, ok? A ressurreição nos leva a uma realidade prática, porque nós estamos literalmente fazendo o quê? Nós estamos sendo transformados, nós estamos desfrutando de uma novidade de vida, nós estamos acessando esse ambiente espiritual, nós estamos acessando essa dinâmica, seja de relacionamento, de experiência, seja de caráter, de habilidades, né? Nós estamos acessando o fato de que agora podemos ser parecidos com Cristo Jesus. E tudo isso por quê? Por causa da ressurreição. Ela, de certa forma, prepara um caminho para nós, para que o Espírito Santo venha e aplique aquilo que nós lemos e transforme isso que nós lemos em uma realidade prática. E interessante que mais do que prática para nós. Por que é prática para nós? É prática para nós porque é visível pelos outros, né? E aí você entra no seio da comunidade. Porque não adianta ser prático para você se você anda sozinho, né? É interessante que no Novo Testamento não tem caverna, no Novo Testamento não tem essas coisas que a gente inventa por aí, né? Ah, tô na caverna, eu tô na... Não, no Novo Testamento tem uma igreja, é uma comunidade. Porque Deus já mostrou que viver isolado sozinho não rola. É tipo o Capitão Caverna, né? Capitão Caverna! Você lembra do Capitão Caverna? Tipo, tem muito... o apóstolo Fred Flintstone. Vilma! É bem por aí, né, cara? Então é interessante que aí, depois da ressurreição, a gente começa a ver que as outras coisas que, de certa forma, são necessárias para que a gente experimente a plenitude do que Deus tem para nós, a gente vai vendo como elas são importantes. A igreja, a comunhão, a mutualidade, pastoreio, né? Porque depois da ressurreição todas as coisas vão entrar aí em evidência, né? O aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, a partir da ressurreição, daí um universo se descortina, ok? Porque aí nós começamos a entender toda a implicação que Cristo tem como Senhor. E aí, como Senhor, vai entrar a realidade da igreja, porque sendo Senhor, Ele é a cabeça da igreja. Porque sendo Senhor, Ele é rei do reino. Porque você entendeu? Aí vai. Aí, cara, a gente ia ficar aqui mais 15 mil quintas-feiras, Michael, falando, quartas-feiras, falando do que implica essa realidade. Então perceba que a ressurreição é extremamente importante para nós, porque ela vai nos proporcionar aí os próximos passos. Então quando a gente expõe o Evangelho, pega ele com clareza, com amor, com carinho, e vem instruindo as pessoas em suas verdades, nós chegamos, né, ao ponto da ressurreição. Então a gente tem sempre algo que é progressivo. Então as pessoas sempre vão começar pelo começo, vão receber aquilo que é necessário, que é fundamento, vão poder levantar as paredes da sua vida espiritual, vão daí num determinado momento pôr o teto, arrumar, você entende? Ou seja, a construção vai ser de forma correta, equilibrada, tranquila, não vão existir equívocos, tá? O nosso problema mesmo é quando a gente resolve não expor o evangelho e não pôr esse fundamento. Aí nós temos um grave problema. Porque aí não tem como construir. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode tirar o fundamento. E o interessante é que sobre esse fundamento cada um ainda precisa ver como vai edificar. Tá? Você pode edificar com prata, feno, palha, pedras preciosas, né? Dependendo de quanto você vai renunciar para adquirir esses materiais, né? E aí é uma questão pessoal sua. Mas o interessante é que sobre esse fundamento, né, eu vejo que a responsabilidade nossa, como vamos supor assim, como ministros, é lançar fundamentos. Mas aí Paulo joga para uma responsabilidade coletiva. Agora cada um veja como edifica sobre ele. Então se você tem o fundamento, que é Cristo Jesus, agora a responsabilidade de uma edificação
é por você. E a questão mais latente, o que comprova isso, é que o julgamento vai ser individual. Então eu não vou poder culpar ninguém naquele dia. Aquilo que acontece no Gênesis não vai se repetir. E aí, Adão? Ah, foi a mulher. E aí, mulher? Foi a serpente. A serpente não tinha quem culpar, se empenhou. Não vai rolar isso aí. Cada um, de certa forma, vai ser responsável diante de Deus por cada atitude, decisão. Em outras palavras, cada um vai ser responsável pela forma que conduziu a edificação dessa construção dentro da realidade do reino dos céus. Amém? Vamos orar?